Salve, salve rapaziada, beleza? Eu sou o Bruno. Eu sou a Stephanie. Estamos aqui para reagir a um vídeo aqui indicado por inscritos do canal, tá bom rapaziada? A gente já reagiu bastante vídeos aqui desse canal, tá bom? Sobre o anime One Piece, tá? Tem vários personagens bacanas aí e a gente tá reagindo a bastante vídeos deles aí, tá bom rapaziada? O nome do vídeo aqui é A História de Doflamingo e os segredos guardados pelo demônio celestial, o real motivo de sua força, tá bom rapaziada? O nome do canal aqui é Canal Mangaque, tá bom rapaziada? Quem mandou esse vídeo pra gente aqui reagir foi o Leandro Funai. É nóis, Queiroz, tamo junto, meu parceiro. Nice. Como sempre, likezão monstro pra fortalecer o canal, tá bom rapaziada? Não esqueça do seu like, porque o seu like é muito importante pra gente, tá bom rapaziada? Deixa eu ver aqui se eu coloquei pra gravar. Coloquei pra gravar. Tava ali pra gravar, não tava? Sim. É verdade, tava pra gravar. Então, bora lá reagir, rapaziada? Uma nova era está sobre nós. Eu sugiro que você se prepare. Estamos nos aproximando de um novo mundo no qual apenas os verdadeiros piratas podem sobreviver. Os fracos devem correr enquanto ainda podem ou serão varridos pelas marés do tempo. Eles devem retroceder para revelar uma nova era de campeões onde somente os fortes sobrevivem. Esta é a frase de Don Quixote do Flamengo, um dos maiores antagonistas de toda a série de One Piece, que alcançou um status de intocável devido seus laços nobres e conexões com o submundo, do céu ao inferno. O demônio celestial tem uma jornada interessante e pode explicar o porquê dele ser tão poderoso. Talvez seja o único de toda a série onde o poder supremo pode ser explicado com sua jornada. Quer saber a origem de Doflamingo e por que ele é tão perigoso e poderoso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. A musiquinha que me dá direitos autorais. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo a história dele, Don Quixote do Flamengo, um dos maiores antagonistas e creio que um dos personagens favoritos de grande parte dos fãs. Do Flamengo é estranho, ele é um vilão, ele é um cara mau. A primeira vez que você olha pra ele é assim que você enxerga aquele personagem. Mas mesmo assim ele tem uma história de fundo pra contar o que aconteceu com isso. E esse vídeo eu vou trazer alguns pontos que pode colocar em xeque o que é justiça, o que é bom e o que é mal. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo, assistam os outros vídeos de história que tem. Eu vou deixar no card aqui em cima no vídeo pra vocês curtirem também. Espero que vocês gostem. E agora com vocês a história de Doflamingo. Talvez você não saiba, mas existia um personagem chamado Don Quixote ou Don Quixote. É chamado por alguns de o livro que todos conhecem, mas ninguém leu. O livro segue Sir Quixote de la Mancha, que em sua velhice passou muito tempo lendo histórias sobre cavaleiros que salvavam princesas, batalha contra exércitos de magos e outros feitos fantasiosos e impossíveis. Quixote, em sua demência, começa a acreditar que ele também é um grande cavaleiro, que se autodenomina Dom, status superior ao que ele tem direito. E ele percorre o mundo tentando decretar justiça onde quer que ache que se faça necessário. Nosso Doff de One Piece herda muitas características de sua inspiração, principalmente a parte demente que distorce o mundo à sua volta. Mas estou apressando um pouco as coisas. Precisamos entender quem é Doflamingo e o que levou a ser o que ele é hoje. Nossa história começa pelo menos 900 anos atrás, quando o rei de uma nação chamada Dressrosa, o antepassado da família Don Quixote, que ainda não foi nomeado, partiu de seu reino para viver em Maryjwise, junto com as 20 famílias que fundaram o governo mundial e mantinham o privilégio de fazer o que quisessem. A família Don Quixote teve muitas ramificações na Terra Santa e vamos falar de uma em específico que surge muitos anos à frente com Homem, que nasceu no clã Don Quixote. Mas ao contrário do resto dos seus companheiros dragões celestiais, Homem nunca se viu acima da humanidade e em vez disso se viu tão humano
quanto qualquer outro. Essa atitude diferente preocupava fortemente o resto dos nobres mundiais. E eventualmente Homin se casou com uma mulher, formando então a sua família. E 41 anos atrás, antes da história atual, eles tiveram seu primeiro filho. Seu nome era Doflamingo. 2 anos depois nasce o seu segundo filho, Don Quixote Rocinante. Enquanto Rocinante era tão humilde quanto seus pais, Doflamingo estava mais alinhado com o resto dos nobres mundiais, sendo mimado e muito cruel. Quando Doflamingo completou 8 anos, Homin tomou a decisão de abdicar de sua posição como nobre mundial. E os outros nobres do mundo o consideraram um traidor por se rebaixar ao nível de seres humanos. Eles eram deuses e abrir mão da sua centelha divina era um absurdo completo. Ignorando os protestos de fúria de seus ex-compatriotas, Homin partiu e levou sua esposa e seus 2 filhos para longe de Mary Weiser, mudando então para um país desconhecido localizado no North Blue, fora da influência e do controle do governo mundial. Porém, antes de sua partida, o governo mundial deu a ele uma quantidade suficiente de riqueza e uma mansão adequada como um último favor. Isto, porém, não era o suficiente para Doflamingo, e algo começou a despertar dentro dele. Algo escuro, um pequeno monstro que o devorava por dentro. Embora ele estivesse esperando viver uma vida normal e feliz, ele não conhecia o ódio que os locais tinham contra os nobres do mundo. Posteriormente, ele e sua família foram perseguidos pelos cidadãos daquela ilha. Sua casa foi incendiada e ele foi forçado a fugir com os remanescentes da família Don Quixote. Constantemente fugindo e se escondendo, a família experimentou o que era pobreza, dor e fome pela primeira vez em suas vidas. Escondendo-se em um barraco abandonado, Homin chamou os nobres mundiais e clamou que resgatassem pelo menos sua esposa e seus filhos. Ele implorava, afirmando que eles não mereciam sofrer as consequências de sua escolha. Os filhos não deviam pagar pelos crimes de seus pais. E infelizmente os nobres do mundo o rejeitaram friamente, avisando para nunca mais ligar para eles. Doflamingo ouviu isso com um choque silencioso. Sua mãe acabou morrendo de uma doença provocada por conta dessa casa insalubre e a falta de comida. Logo depois disso, a multidão encontrou o barraco podre em que a família estava escondida e torturou Homin e seus 2 filhos. No entanto, enquanto Homin implorava aos cidadãos para poupar seus filhos e Rocinante apenas implorava pela morte para acabar com sua dor física e mental, os dois ficaram chocados quando Doflamingo amaldiçoou de má vontade seus torturadores, jurando que ele sobreviveria e mataria todos eles por vingança. Naquele dia, seu monstro interno jorrou para fora, sua fúria e ambição condensadas no poder que nasce em 1 a cada milhão. Para o bem ou para o mal, seu haki do rei foi desperto. Doff nocauteou seus captores, mas acabou chamando a atenção de Trebol, que assistia toda a cena. Ele se aproxima de Doflamingo e cria um vínculo com o jovem, pois sabendo que ele tinha um haki do conquistador, aquele garoto era um daqueles que estavam destinados à grandeza do mundo. Doff, por outro lado, em sua fúria contra aqueles que atentaram contra sua nobreza, começa a criar vínculos. Nascia ali a verdadeira família Don Quixote, pelo menos pelo ponto de vista de Doflamingo. O ato de Homin de se retirar de sua posição como nobre mundial fez com que seu filho mais velho odiasse e o culpasse por todas as dificuldades extremas que eles sofreram. Como a escolha de Homin não podia ser revertida, ele se desculpa a seus filhos por tudo o que aconteceu com ele. E Doflamingo perdoou sarcasticamente seu pai com um abraço da morte. Usando uma arma que ele ganhou de Trebol, Doflamingo tirou a vida do seu próprio pai. Por fim, as ações de Homin fizeram com que Doflamingo se tornasse o corretor do submundo, conhecido como Joker, e reinasse com terror pelo mundo pelos próximos 30 anos, causando derramamento de sangue e muita destruição em todos os lugares. Por fim, ele escolheu aonde seria o seu reino e a de sua família, e tomou o trono à força.
Dressrosa agora era sua novamente, e os fios de seu controle se estenderam por todos os mares. Doflamingo se tornou um Chichibukai, subornando os dragões celestiais com um conhecimento sobre um tesouro escondido em sua terra santa. Com essa posição, ele começou a formar uma aliança com um dos 4 imperadores, Kaido, e consolidou sua posição como um pirata intocável de imenso poder. Foi nessa posição e como rei de Dressrosa que Doflamingo acabou cruzando o caminho com Monkey D. Luffy, onde por fim encontrou a derrota que nunca achou que veria na vida. Doflamingo tem uma história de fundo complicada e tocante. Quando você conhece ele adulto, irá o taxar como um vilão. Mas quando vê como criança, se pergunta se realmente ele nasceu mal ou foi mais uma vítima do distorcido mundo que é One Piece. Corrompido pelas linhas que controlam a vida como marionetes, Doflamingo talvez não teve chance de tentar ser diferente. A raiva o dominou e o impediu de entender que a morte nunca é um pedido de desculpas. Matou o pai dele, né? O grande diferencial de Doflamingo é sem dúvidas a sua blindagem. Não à toa ele tem a alcunha de o Demônio Celestiais. Nobre mundial, pirata, todos o temiam e nada podiam fazer a não ser se entrelaçar no seu emaranhado de fios. A alcunha de Doflamingo é Heavenly Yaksha. Refere-se a demônios de dupla personalidade que guardam tesouros naturais escondidos nas profundezas da terra e nas raízes do budismo e o folclore hindu. O demônio celestial, em tradução livre, se encaixa perfeitamente em sua história e contexto, dividido com sua origem nobre e criado no submundo. Suas linhas de controle se estendem a todos os lugares. Os dragões não o aceitariam novamente, mas não tentariam contra Doflamingo e seu conhecimento sobre os segredos escondidos na Terra Santa. O tesouro que apodrece rápido demais e somente com a Akuma no Mi suprema se pode usar para dominar o mundo. Esse era o objetivo de Doflamingo. Ele não queria acabar com o status quo do mundo, ele queria ser um rei acima dele. E enquanto preso, Doflamingo sabia que era uma presa vulnerável para assassinos enviados para o silenciar por conta do seu conhecimento proibido. Mas quando ele reinava sobre Dressrosa, aparentemente não existia um poder que pudesse acabar com ele em silêncio. E tudo isso graças ao enorme poder de Doflamingo e seu fruto poderoso. Doff comeu a Ito Ito no Mi, uma fruta do tipo paramécia que foi dada a ele por Trebol, concedendo a ele a capacidade de criar e manipular fios. Apenas o movimento dos seus dedos acaba com Doflamingo manipulando pessoas como fantoches ou mesmo dividindo seus alvos ao meio. Esses fios são extremamente finos e alguns podem até mesmo ser invisíveis, tornando quase impossível perceber e evitá-las. Ele também pode planar ou voar pelo ar, amarrando suas cordas às nuvens, criando um caminho no céu. E não somente isso, no caso de uma emergência, Doflamingo pode usar seu poder para reparar seus órgãos internos com uma maneira grosseira de estancar os piores danos, embora não seja considerada uma cura ou mesmo uma regeneração. Ainda assim é um poder surreal para esse fruto. O domínio de Doflamingo sobre essa fruta é tão avançado que ele foi capaz de despertar seus poderes, sendo capaz de transformar seus arredores em fios e manipular o ambiente como quiser. Seu poder é tão absurdo que levou os fuzileiros navais a envolvê-lo em algemas e correntes de Kairoseki após sua prisão. Mesmo quando o único par de algemas pode neutralizar os poderes das Akuma no Mi, no caso de Doflamingo, uma única algema seria pouco e perigoso. Mas mesmo olhando para o seu fruto forte, surge uma dúvida: o que tornou Doflamingo tão forte? Somente sua Akuma no Mi? Não, eu iria um pouco mais a fundo. O que torna Luffy forte? Sua determinação. E em Doflamingo é exatamente o caso, mas com um pequeno adicional. O que torna Doflamingo poderoso é sua força de vontade e raiva pura. Existe uma frase do filósofo Maquiavel que explica bem isso: o homem esquece de forma mais fácil a morte do seu pai do que a perda do seu patrimônio. Doflamingo nunca esqueceu o que perdeu, e isto o corroeu. Não ser aceitado o fez direcionar essa raiva para outro lugar. E enquanto ele não se tornava o rei que queria ser, suas vítimas cresciam de forma incalculável. A maldade era o caminho da determinação dele. Isto torna Doflamingo complexo. Afinal, Doflamingo é um verdadeiro vilão ou apenas outra vítima do mundo corrompido? Alguém nasce mal ou o mundo o leva para esse lado?
Ele é astuto, sim, uma pessoa que se considera superior aos outros, usando qualquer meio para atingir seus objetivos. Ele teve que aprender a sobreviver desde tenra idade e possui uma vontade forte que permitiu que ele voltasse ao topo, o demônio celestial. Ninguém é completamente mau em One Piece. O próprio criador já deixou claro que o oposto da justiça é outra forma de justiça. Apesar de sua apatia pelos fracos, ele muitas vezes parece fazer alianças com novatos promissores e os acolhe. Ele adotou Law, Buffalo, Baby Five em sua equipe e aparentemente fez isso muito cedo em sua jornada. Ele até tratou Law e Baby Five como se fossem seus irmãos mais novos. Ele tem um senso extremamente forte de lealdade, dever, camaradagem e compaixão pelos seus companheiros, como mostrado quando ele expressou remorso ao abandonar em Punk Hazard, Monet e Vergo. Ele também sentiu decepção quando Law o traiu. Ao mesmo ponto que, embora seu cuidado com sua família pareça genuíno, ele não irá hesitar em sacrificar nenhum deles quando achar necessário. Ele até mesmo pretendia forçar Rocinante a sacrificar sua vida para realizar a cirurgia perene pela imortalidade. Em vez de aceitar como os nobres do mundo causaram dor e sofrimento à humanidade, Doflamingo amaldiçoou seu pai e seu irmão por permitir que sua bondade os levasse ao mundo dos humanos, e que eles mereciam morrer para que pudessem se redimir aos seus olhos. O ponto com o desenvolvimento do personagem Doflamingo é provavelmente provar que, apesar dele ter uma vida horrível depois de deixar Mary Geoise, sua mente sempre foi bastante distorcida. Seu irmão Corazon passou pelas mesmas coisas, mas acabou sendo uma boa pessoa. Eu acho que a moral da história de Doflamingo é que, mesmo que você tem o mundo desabando sobre você, acaba sendo suas ações que são o fator decisivo para quem você é. Mesmo que seja mais compreensível que alguém como Doff se torne cruel e distorcido, no final do dia ele pode tomar suas próprias decisões e ser diferente. Ser uma pessoa melhor. Doflamingo é mais pirata ou vilão. É uma lição para sua vida. Ninguém nasce mal, mas ninguém nasce bom. Porém é o próprio da natureza humana, lamentavelmente, sentir necessidade de culpar os outros dos nossos desastres e das nossas desventuras. Culpar os outros pelo que nos acontece de mal não é nada mais do que um prolongamento da nossa zona de conforto. Esta era a jornada de Doflamingo e todo o seu plano. Tornando-se um Shichibukai e após isso o rei de Dressrosa, usando seus recursos para estabelecer uma rede no submundo e crescendo em poder e influência nas sombras. Com todo o poder e influência se tornaria o rei dos piratas e destruiria o governo mundial e os dragões celestiais que o baniram. Por fim, ele deixaria a anarquia governar com ele no topo de uma pilha de cinzas. Ele sentiu que merecia o status de dragão celestial, mas quando o rejeitaram, ele decidiu se vingar, matando todos eles, destruindo o governo e se tornando o pirata mais poderoso do mundo. Se o governo for destruído e se os piratas governarem o oceano, o rei pirata seria a coisa mais próxima e possível de um governante do mundo. E ele queria sim destruir todos os dragões celestiais para que ele fosse o único nobre que restou no mundo, sendo superior a todos os seres humanos. Notem que o desejo final de Doflamingo, apesar de distorcido, é muito parecido com o que veremos no futuro, a queda do governo mundial. Mas uma pessoa má como Doflamingo é capaz de fazer um ato de justiça? Se não puder, então quem é a justiça? Como se escolhe o lado certo? Em One Piece, os piratas são maus, os marinheiros são justos. Esses termos sempre mudaram ao longo da história. Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra têm valores diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que está errado e o que está certo. Justiça irá prevalecer, você diz? Mas é claro que sim. Aquele que vencer a guerra se torna a própria justiça. Resta saber se o trono no centro do mundo será um sobre os mares ou um trono sobre as cinzas. E essa é a história de Don Quixote Doflamingo. Que personagem interessante. Quando você o compara com seu irmão Rocinante, que cresceu bom passando pelas mesmas coisas, você pergunta: aonde Doflamingo tomou a decisão errada? O que aconteceu? O que o levou a esse ponto? Foi culpa do seu pai? Culpa do seu irmão? Culpa do governo mundial? De quem é a culpa? Esta é a grande questão sobre o personagem Doflamingo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para me saber. É isso aí, fiquem ligados
Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo aí, mano, já dá aquele likezão monstro pra fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreve aí, porque você ajuda bastante se inscrevendo aí no canal. E você fica por dentro dos nossos conteúdos aí que a gente posta todo dia vídeo aí, 2 vídeos no dia aí, tá? Durante a semana, tá bom, rapaziada? Compartilha esses vídeos aí nas suas redes sociais todas aí, tá bom? Compartilha esse vídeo, eu falei esses vídeos e também, esses vídeos aí que tem no canal, você pode compartilhar tudo. Pode. Aceita, tá bom, rapaziada? Sobre a questão aqui, eu falei do like? Eu falei do like, né? Falei. Sobre a questão do vídeo aqui, então, a gente gostou bastante do vídeo aqui, né? Pelo que eu vejo aqui um pouco, né? Eu não cheguei a assistir One Piece, tá? Mas pelo que a gente vê ele contando aqui, a gente já reagiu aos outros também, tá? Personagem One Piece. Parece que, tipo assim, conforme a história vai se desenvolvendo, parece que, tipo, eles vão trabalhando mais nos personagens, sabe? E tem muito anime que personagem é meio que aleatório, sabe? Tipo, aquele personagem tá ali só pra morrer e pronto, acabou. Só pra juntar ali, só pra fazer média não, eu falo. Só pra somar, só pra somar, tá ligado? E já no One Piece a gente vê que, tipo, cada personagem, mesmo que ele morra mais pra frente, já tem uma história dele, sabe? Tipo, ele já é trabalhado, não é simplesmente um cara que apareceu ali, a família dele foi destruída, ele matou todo mundo e pronto, acabou. Entendeu? Não, cara, tipo, a história do cara é bem trabalhada, entendeu? Ele tem os motivos dele, porque ele faz tudo aquilo, entendeu? Então, tipo, a gente vê que é bem trabalhado cada personagem ali, sabe? Então, eu gostei bastante do vídeo aí, tá, rapaziada? Você gostou muito? Gostei do vídeo. Eu só fico bem concentrada pra entender a história de cada personagem, né? Mas eu acho muito, muito interessante mesmo. Foi legal, foi bacana. Legal. A gente gostou, então, rapaziada. Então, é isso daí, mano. Fiquem todos com Deus e falou! Tem um bichinho voando ali. Ai, tá negócio do meu olho, bicho. Sei que desgrama esse tempo quando bora. É pelinho, né? Aqui, assim, bem aqui no pelinho aqui, passa a mão assim, ó. É? Aí, ó. Não tem dentro, não?